A paz de Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, graças a Deus. Como vocês estão? Como estão passando esse feriado? Eu vim aqui dar uma passadinha rápida para contar um testemunho lindo, maravilhoso, que deixou meu coração muito alegre, para mostrar o poder de Deus. E esse testemunho é de um homem que lutou pela restauração do casamento. A gente vê poucos testemunhos contados pelos homens, mas eu creio que a cada momento veremos mais. E eu sempre digo, não é porque Deus não faz, porque Deus faz. O problema é que a maioria não volta para contar. E o Vitor voltou para contar. Ele colocou o testemunho dele, ele se sentiu tocado, sentiu no coração. Ele já tinha falado comigo há um tempo, falou: Sol, vou te mandar meu testemunho. E com os afazeres do dia a dia, isso foi se prolongando. Ele falou: Sol, tô sentindo meu coração de enviar o testemunho. Eu falei: pode enviar. E ele escreveu, então eu vou aqui narrar. Ah, Sol, mas por que ele não grava? Seria melhor. Porque, gente, nem todo mundo gosta da voz, nem todo mundo gosta de gravar. A pessoa acha que não tem uma dicção boa. Tem pessoas que não gostam. Ele falou: Sol, fique à vontade. Pode narrar. E quem quiser ler o testemunho, tá lá no blog www.restaurarcasamentos.blogspot.com. Ele escreveu, tá lá. Mas eu vou narrar aqui fielmente, do jeito que ele escreveu, para que vocês vejam o poder de Deus. Eu fiquei tão feliz com esse testemunho, porque é realmente dessa forma que acontece. E muitas pessoas desistem no meio da caminhada, porque eu sei que é difícil, né? É difícil, para a mulher é difícil, para o homem é difícil também. Tem a questão do orgulho, da questão do machismo também. E para o homem é um orgulho ferido maior, né? Não adianta a gente falar que não. A mulher não é que ela aceita mais, mas tem toda uma questão da nossa sociedade que o homem não tem que aceitar. Mas aí muitos desistem no meio do caminho achando que o Senhor não vai fazer. E o Senhor faz. Então eu vou aqui narrar para vocês, para deixar o feriado de vocês bem mais alegre. Ele iniciou assim: me chamo Vitor, sou do interior do Rio Grande do Sul, casado por 12 anos. Conheci a minha esposa em 2007, passamos muita coisa junto nesse tempo, boas e ruins. Sempre fomos muito amigos, acima de tudo. Um era o porto seguro do outro. Algum tempo depois de nos conhecer, ela me falou que tinha passado por abusos na infância por parte do padrasto e até mesmo da própria mãe, que não fazia nada para intervir. Confesso que sem entendimento nenhum, fiquei mal com toda essa situação, mas jamais a condenei, talvez em pensamento. Tolo, óbvio, mas daí talvez tenha vindo a tal maldição hereditária. Falo mais adiante que tanto ouvimos que devemos orar muito para que não passe de geração. Orar. Essa palavra me parecia uma bobagem há alguns anos atrás. Sempre critiquei minha esposa quando começou a ir à igreja de uma amiga nossa, quando jejuava, quando fazia campanhas e tudo ia muito bem em nossas vidas. Milagres absurdos aconteceram naquela época que somente no deserto, quando comecei a entender de verdade, vi que não foi o acaso. Foi Deus se mostrando em seu puro esplendor em nossas vidas. Falo para vocês que quando comecei a refletir sobre tudo isso, fiquei espantado de como Deus agiu de forma incrível. Bom, como disse, minha esposa ia à igreja, orava, jejuava, fazia campanhas e eu, cético, ria dela, dizia que era bobagem. Nossa, como tenho vergonha disso. Como me arrependo. Pedi tanto perdão a Deus por isso que ele deve ter dito: tá bem, filho, já entendi. Mas sempre me parecia pouco. Então aconteceu que de tanto eu insistir em dizer que não valia a pena, ela acabou esfriando e se afastando. Para mim estava bom, mas sem perceber naquela época, óbvio, porque hoje, olhando para trás, eu vejo tudo com clareza. Nossa vida começou a piorar. Fiquei desempregado, emprego este no qual foi um dos milagres que me referi ali atrás. Minha esposa tinha uma clínica de estética bem conceituada que sozinha começou a arcar com todas as despesas e eu parado em casa, cuidando dos afazeres domésticos e do nosso filho, nosso anjo que já tinha 4 aninhos. Olha só, os papéis sendo invertidos, né? E a pessoa não percebendo, olha como que o inimigo é sujo. Mas como diz que o inimigo traz as coisas ruins para a nossa vida, comecei então a jogar no celular. Vício esse que foi um grande aliado para a separação, pois inúmeras vezes deixei de sair com minha esposa e filho por causa do jogo.
Brigava com eles quando queria atenção para algo, por causa do maldito jogo. Nisso passaram-se 3 anos, eu desempregada e ela trabalhando. Quando surgia algo, eu sempre achava uma desculpa para dizer que aquele trabalho não me servia. Olha a cegueira, gente. Pois bem, gente, acredite quem quiser, mas eu senti exatamente quando o inimigo tomou conta da nossa casa. Certa noite, sem vento, tranquila, um barulho muito forte na janela do quarto, como se estivesse tentando abrir com força. Acordamos assustados e não era absolutamente nada. Como disse, a noite estava tranquila e calma. A nossa casa tinha muro de 4 metros de altura e cerca elétrica, e a janela ficava para os fundos. Nem gato entrava no pátio. Então, ao acordar, me veio a sensação horrível. Ao olhar o relógio, era exatamente às 3 horas da madrugada. Só depois eu percebi que foi naquele momento que o inimigo entrou de vez na minha casa. Obviamente que não orei, até porque naquela altura achava bobagem. Passaram-se uns 2 dias e vejo minha esposa sentada na cozinha séria, com a aliança sobre a mesa e me disse: "Senta aí que precisamos conversar." Na hora já gelei, nunca imaginei que aquilo aconteceria. Ela falou: "Acabou." Na hora não aceitei, mas ela estava decidida. Ainda fiquei mais uns 2 ou 3 dias em casa, fazendo de tudo para que ela mudasse de ideia, só piorava. Me tratava friamente, comecei a dormir na sala, éramos estranhos dentro daquela casa. Até que chegou um momento que percebi que nada mais adiantaria. Então resolvi sair. Peguei algumas roupas e quando saí por aquela porta, meu filho entendeu que eu ia embora e começou a chorar desesperadamente. Foi o momento mais triste da minha vida. Eu não podia fazer nada. Fui morar com a minha mãe, mas já no dia seguinte fui lá tentar reconciliar. Mas ela já estava totalmente mudada, bem maquiada, roupas justas, falando diferente, até em tom mais ríspido. Como imaginam, de nada adiantou. Peguei meu filho e levei para passar 2 dias comigo. E sempre com o pensamento que ela estaria com outra pessoa. Nesse tempo, saí para procurar emprego, para que se orgulhasse pelo menos. Mandei flores a ela, pedindo perdão, esse tipo de coisa. Nada. A gente sabe que realmente não resolve, né? Ai, meu Deus, quando o pessoal fala, vou mandar flores, vou pedir perdão, eu falo, não faça isso. Vai orar. Mas vamos aqui continuar. Dias depois, um domingo, estava sentado conversando com a minha mãe e chegou meu irmão sem jeito e falou que tinha visto minha esposa de mãos dadas com outro homem passeando pela cidade. Não demonstrei nada, falei que estávamos separados e ela tinha todo o direito. Mas por dentro eu estava destruído. A partir daí foram sucessões de notícias dolorosas, absurdas e vergonhosas que chegavam até mim. Mas como dizem, Deus sempre age na hora certa. Eu, como todos aqui, fui buscar algo na internet de restituir ou restaurar um casamento perdido. E dei de cara com um trecho do livro que a Sol sempre recomenda, Como Deus Pode Vai Restaurar Seu Casamento. E vi o quanto nosso Pai fez por aquela mulher, apesar de todas as adversidades. Fiquei fascinado com aquilo, então busquei no YouTube e encontrei vários canais semelhantes, mas um em particular da nossa querida Sol foi uma luz de esperança na minha vida. Obrigada, Sol. Eu que agradeço por esse lindo testemunho. Vamos continuar. Decidi ir à igreja evangélica que sempre simpatizei. Até então era bem cético quanto a isso. Gente, posso dizer que foi a virada de chave na minha vida. Consegui desabafar com o pastor. Ele entendia e aconselhava justamente em concordância com o que a Sol passava nos vídeos. Um mês depois, me batizei. Ao sair da igreja, indo para casa, bateu um vento e colou na minha calça um papelzinho que peguei prontamente para ver e acreditem. Era uma imagem de Jesus Cristo, escrito embaixo: "Eu estarei sempre com você." Parece de filme, né? Mas não. Naquele momento vi que estava no caminho certo. Dias depois consegui um bom emprego. Passava o dia trabalhando e não pensava muito em casamento. Notícias ruins começaram a vir direto até mim. O outro homem batia nela, usava drogas dentro de casa e ela ligava para mim chorando, desesperada, mas nunca arrependida. Certa vez até me disse que para não falar mal do marido dela. Ela estava cega.
Nosso filho passava metade do tempo com cada um. Toda vez que ele vinha para minha casa, dava para notar o descaso dela até com ele. Dava dó de ver. Se eu falava algo, ela me afundava em ofensas. Então eu só cuidava dele. Dias depois, quando pensava que ela largaria dele, chegou até mim um oficial de justiça com o papel do divórcio. Assinei porque, sinceramente, não achava que faria alguma diferença não assinar naquele momento. Fiquei abalado, mas continuei. Meses foram passando e minha paz aumentando. Já o conto de fada delas parou na delegacia e acabou. Não vou mentir. Quando soube da separação, tive até uma esperança ali. Até fui ajudá-la a colocar uma TV na parede na casa nova para onde ela se mudou. Nisso já faziam 10 meses que eu não a via. Não fazia questão também, mas a minha esperança terminou alguns dias depois, quando chegaram notícias novamente que ela estava namorando com outro e fazendo festas em casa, cada vez pior. É o que eu falo a vocês, né? A gente se alegra quando termina um, mas aí vem outro, porque o inimigo ele não brinca de ser mal, ele não quer perder a batalha. Mas o nosso Deus é aquele que ganha a guerra, né? Vamos continuar aqui. E ela fazendo festas cada vez pior, mais adiante com outro e outro, caiu no mundo pra valer. Nesse momento, já se passava mais de 1 ano e meio e eu só tinha sentimento por ela, só tinha um sentimento por ela, pena. É tão ruim, né, gente, esse sentimento, mas a pena é um sentimento que ninguém merece. Ele continuei fazendo de tudo para proteger o nosso filho das coisas que ele acompanhava. As dívidas tomaram conta da vida dela. Teve que se mudar de cidade. Então, nosso filho ficou comigo por 1 mês direto, até eu recebi uma oportunidade da minha própria empresa onde trabalhava, na mesma cidade para onde ela se mudou. Essa parte, com certeza, merece outro testemunho. Olha só, como que Deus, ele vai mudando os caminhos. Observem. Ele fala assim: então seguimos a rotina do nosso filho, vir aos finais de semana para ficar comigo. E como sempre, trazendo notícias que eu não gostava nem um pouco. A vida dela seguia a mesma, e para pior. Pessoal, como eu sentia pena do meu filho tão pequeno e tendo que passar por essas coisas. Mas digo algo com orgulho, jamais falei mal da mãe dele e nunca deixei que falassem na minha frente, sempre os protegi. Deus me deu muita sabedoria nessa fase. Isso é muito importante. Muitas pessoas na raiva começam a denegrir a imagem do outro, né? Falar mal. E isso só atrapalha, porque quando volta, e aí? Como que fica a cabeça do filho? Então a gente tem que pensar nos filhos, né? Nos familiares e se calar, deixar que realmente Deus cuida. Ele coloca assim: o que aconteceu a partir daqui na vida dela foram coisas absurdas que não vem ao caso relatar, até eu ficar sabendo e ela começar a cair em si. O diabo ataca exatamente naquilo que mais tememos. Então foi isso, fundo do poço, como se diz. Virou o ano, pandemia passou e eu continuava firme na igreja, trabalhando, sempre orando por ela, por nosso filho e pela vontade de Deus, mesmo não sendo mais a minha. Sim, minha vontade de coração era apenas que ela encontrasse alguém que a amasse e a respeitasse de verdade e cuidasse dela, pois era uma pessoa boa, era uma boa pessoa. Vou ser franco, eu estava começando a conhecer outra pessoa, pois vi que passaram-se 2 anos e meu sentimento sumiu. Mas sabe, né? Deus vê tudo, sabe de tudo e conhece a gente. Então esse foi o momento de ele tocar e dizer: tá bom, agora chegou o momento. Volta pro teu marido e você aceita a tua esposa. Ai, gente, até me arrepia. Olha que coisa linda. A gente pode esquecer das promessas, mas o Senhor não esquece da gente jamais. Ele continua: então, numa manhã de Dia das Mães, teria apresentação na igreja onde vou e nosso filho iria se apresentar. E ela me ligou perguntando se poderia ir junto. Disse que sim. Fomos, passamos o dia juntos como amigos. O olhar dela estava diferente, suave, tranquilo. As noites seguintes me ligava chorando, dizendo que teve pesadelo comigo, que me perdia e coisas assim. Nosso filho chegava aos sábados e me dizia: papai, eu e a mamãe assistimos um filme, A Prova de Fogo. Eu sabia exatamente do que se tratava. Era só coisas boas. Gente, algo surreal acontece quando Deus nos toca.
A oração para aquele que está ao preço é poderosa. Pode até demorar, mas como diz a Sol, é um processo e devemos passar por ele. Não só a outra pessoa, mas nós também devemos nos curar primeiro. Decidimos então darmos outra chance. Ela disse que não seria outra chance, porque ela nunca deveria ter saído. Glória a Deus, olha que coisa linda. Já fazem 2 anos que estamos juntos novamente. Isso mesmo. Recém vou publicar meu testemunho, pois é algo que prometi e sempre me incomodava no coração, pois sei o quanto ajuda as pessoas. Estamos muito felizes, nosso filho está ótimo. Na escola ele é nota 10. Minha família, quando fomos visitar a primeira vez após a volta, trataram a minha esposa como se ela nunca tivesse saído de casa. Olha só como Deus coloca tudo no lugar. Minha mãe a trata como filha. Nesse caminho aconteceram inúmeros milagres, seria preciso um livro para contar. Coisas que só Deus explicaria, situações, pessoas, momentos. Agradeço imensamente esse canal, que é uma bênção na vida de quem passa por essa situação. A Sol, o meu muito obrigado. A minha amiga Carla, que encontrei aqui, me ajudou muito também nesse processo. Para finalizar, principalmente aos homens que não acreditam ou que acham que é impossível, não é. A Sol sabe da minha luta e viu o quanto parecer impossível para nós. Orem, creiam que para Deus não tem nada impossível. Gente, olha que testemunho lindo, que testemunho maravilhoso. Ele orou, ele teve um encontro com Deus, ele se batizou, né? Ele se prostrou pela família, até o momento que depois de 2 anos ele se cansou, mas o Senhor nunca esqueceu dele, o Senhor nunca esqueceu as promessas, e o Senhor disse, agora é a hora de você voltar para sua esposa, é hora de você recebê-la, porque muitas vezes com o coração magoado a pessoa fala, não, já fez tanta coisa que não dá para voltar atrás. Não, ele recebeu a esposa dele, porque ele já havia se curado. É lindo, por isso que eu falo, o Senhor não esquece das promessas, mesmo que esqueçamos, o Senhor não esquece. É lindo esse testemunho e eu quis vir compartilhar esse testemunho com vocês, principalmente para ajudar os homens que ficam desacreditados, que acham que não tem solução e tem sim. Para Deus não tem o impossível, tá? Esse testemunho está lá no blog, tem o contato dele, tem o e-mail dele. Ele falou que quem quiser entrar em contato pode entrar em contato, assim como ele precisou há tempos atrás. Ele faz questão também de ajudar aqueles que precisam. Eu achei lindo isso da parte dele, né? Mesmo que ele tenha demorado para testemunhar, ele honrou a Deus, que ele veio para glorificar o nome do Senhor, porque o Espírito Santo estava incomodando, né? Falando para ele, olha, o Senhor restaurou, e aí, você não vai testemunhar? E ele veio com esse testemunho lindo, maravilhoso. Vitor, eu te agradeço de coração. Eu desejo, assim, muitas bênçãos na sua vida, na vida da sua esposa, da sua família, dos seus familiares que abraçaram a sua esposa. Muitos condenariam, mas eles a abraçaram. E seja feliz, que seu testemunho leve a esperança a muitos que estão no caminho, que seu testemunho seja uma porta aberta para aqueles que precisam de apoio. E meu muito obrigada, em nome de todo o canal. Eu agradeço de coração. E com esse lindo testemunhos, testemunhos é ótimo, é testemunho, tomara que venha mais, né? E ele vai testemunhar mais, que ele falou aqui. Com esse lindo testemunho, eu termino aqui, dizendo a vocês que tudo é possível. Para Deus tudo é possível. E desejando a todos um lindo e um ótimo final de semana, que eu acho que esse testemunho veio assim para dar um abraço na alma de cada um que aqui está ouvindo e que aqui busca refúgio e busca apoio. Amém?